Estamos voltando ao programa Equilíbrio e o tema de hoje é sobre os filhos. E o nosso convidado é o psicólogo Ivo Torres. As relações sólidas e saudáveis devem ter como base o amor. Portanto, o relacionamento entre pais e filhos não poderia ser diferente. Ame seus filhos e deixe-os saber disso, em qualquer situação. Aceite as particularidades de cada um. E por mais que ele cometa deslizes ou tome decisões com as quais você não concorda, não deixe de amá-lo e apoiá-lo. Nesse sentido, quando em algum momento os filhos não se sentem amados pela família, toda a relação que vocês construíram ao longo da vida fica abalada. É preciso ter firmeza quando necessário, orientar sobre os assuntos importantes, mas nunca optar pela agressividade. Até nos momentos de conflitos, os filhos precisam saber o quão são amados. Continuando nossa conversa, então, com o Dr. Ivo. Dr. Ivo, você pode nos explicar... sempre tem aquele filho que ele é mais obediente, que ele tira notas mais boas, né? Às vezes os pais falam assim... por que você não é como o teu irmão, que obedece, que tira notas boas? Existe, assim, essa não comparação entre os filhos, os pais não comparar um com o outro? Ou é uma coisa boa fazer essa comparação entre eles? Na verdade, quando o pai já fala para o filho que o teu irmão tira nota boa e você não tira, ele já está comparando, né? Já houve essa comparação. E aí, esse constrangimento para esse filho que não consegue tirar uma nota boa, ele fica mais perceptivo para esse filho. A gente sempre faz a orientação de nunca comparar ninguém com ninguém, porque ninguém é igual a ninguém. Às vezes esse filho pode ter alguma dificuldade de atraso no aprendizado, ele pode ter um atraso no desenvolvimento infantil, ou ele pode ter alguma dificuldade cognitiva, algumas limitações. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem filhos que não conseguem tirar nota porque não conseguem ler o quadro por dificuldade visual. Então ele não consegue aprender. Tem filho que tem dificuldade auditiva, às vezes ele não consegue ouvir direito a professora. Então precisa de fazer essa releitura primeiro desse filho antes de compará-lo. Tem filhos que são mais lentos na aprendizagem, né? Isso. Enquanto outros que já são mais, conseguem captar melhor, né? E vem aquela primeira pergunta que vocês me fizeram que eu respondi lá no início. Cada um é cada um. Então ele nunca deve ser comparado com o outro. Ele precisa de ser estimulado. Essa mãe precisa, esse pai precisa estimular. Olha, a mãe está feliz com essa nota. Eu sei que você pode melhorar essa nota, meu filho, né? O maninho lá, ele nunca trazer um maninho para conversa, o irmão para conversa, desse que não tira nota boa, né? E está sempre estimulando ele a melhorar, não compará-lo, porque a comparação, ela é um estado de humilhação, dependendo do contexto que você é comparado. Porque aí você fala, o outro consegue, eu não consigo. E ele vai se diminuindo cada dia mais, vai ficando mais difícil ainda aperfeiçoar o aprendizado dele. Então, não uma comparação, mas sim um incentivo, né? Isso. Dentro da terapia, a gente usa isso de reforço, um reforço positivo. Reforçar não importa, porque nós somos preparados para tirar boas notas, né? Mas a boa nota não define o nosso aprendizado. Então, mas como já é cultural isso, então fala, filho, olha, essa nota é uma nota que não é muito boa, mas eu sei que você é capaz de mais, eu sei que você pode mais. E nunca trazer o inferiorismo para esse filho, mas tentar reforçar para que ele melhore essas notas, para que ele incentivar ele, né? E nunca dizer, olha, se você tirar uma nota boa, eu vou lhe dar isso, né? Nunca fazer trocas, mas incentivá-lo, nunca compará-lo. E quando quebra o pau lá em casa, né? Com as crianças, os filhos brigam, um quer ter razão e o outro ter razão. Como o pai deve se colocar? Mesmo que um tenha realmente razão, o pai deve apoiar e está apoiando aquela discussão, ou como ele se posicionar? Assim, às vezes, no calor do problema, às vezes o pai não viu o que aconteceu e nem a mãe viu o que aconteceu, né? Certo. Vamos supor, os filhos brigaram, eles estavam lá num determinado espaço da casa, eles brigaram, discutiram, e aí vem para o pai, olha pai, fulano fez isso, o outro fez isso, né? Esse pai, ele precisa de ouvir os dois lados, né? E a partir dessa escuta dos dois lados,
esse pai precisa de tomar um partido no sentido daquilo que ele construiu dentro da família. Por exemplo, não mexer na coisa do outro. O pai ensinou que não deve mexer na coisa do outro. E aí um foi lá e mexeu, eles brigaram por causa disso. Aí o pai precisa sentar com esse filho e falar, filho, o pai já falou que é feio mexer na coisa do outro, tem que pedir, eu posso? Falou, não, ok, então eu não posso mexer. É importante isso. Então, antes de você dizer para qual lado você vai, você precisa primeiro saber o que você construiu de cultura dentro dessa casa. E aí, a partir então, a briga é sempre isso. Pegou o que era meu, comeu o que era meu, vestiu o que era meu, mexeu no que era meu. A briga é sempre nesse teor, né? Então, se há essa construção, é muito mais fácil você corrigir esse filho. Caso não tenha essa construção, o pai geralmente vai pôr os dois de castigo. E se essa discussão, quando eles são pequenos, talvez a discussão seja menor. Mas e quando já são adolescentes aí? Como lidar com essa situação? Aí assim, geralmente, no adolescente, eles vão discutir por qualquer coisa. Né? Porque assim mesmo. Normal eles fazerem isso. É normal isso, né? Então, assim, tem discussões que elas não podem se levar muito a sério, né? Porque é do calor do momento que eles estão vivendo, né? Eles discutem com a sombra, discutem com eles mesmos, eles estão sempre se... É uma idade que eles sabem, que eles acham que sabem melhor do que os pais, né? Isso, e então, aí tudo assim, eles querem discutir. E esse pai precisa, né? Não é para não se impor, mas esse pai precisa de trazer à memória deles, né, essa fase que eles estão, que esse momento é um momento difícil para eles, mas vai passar esse momento e que a discussão não vai resolver. Será que é melhor deixar que se entendam quando são adolescentes? Depende Só numa situação mais grave que o pai intervir ou deixar que eles se entendam, se resolvam? Isso, existem contextos que é contexto do dia a dia. É natural essa discussão do dia a dia. O pai interferir nisso do dia a dia é meio complexo, né? Porque o pai vai sempre puxar para um lado. Mas quando é uma coisa mais complexa, uma discussão mais complexa, um eventual caso mais, esse pai precisa sentar com esses filhos e falar, olha, vamos resolver isso? Vamos pôr um ponto final nisso? Vamos terminar isso? Ou seja, ele precisa de ser o mediador nessa discussão, porque o pai ele tem que ser o mediador. Sim. Ele não pode ser aquele que coloca mais intriga ou mais briga, ele tem que mediar. Doutor Ivo, nós sabemos que existem muitos adolescentes que têm aquele probleminha de se isolar dentro do quarto, né? Esse comportamento, ele vem por conta da idade, de ser adolescente, ou nessas situações podem haver algum aspecto emocional, alguma coisa que incomoda eles ali e que eles precisam ficar trancados dentro do quarto? É que às vezes esse adolescente ele se isola por dois fatores. O primeiro fator às vezes a família não é comunicativa, a família não coloca esse adolescente no contexto da família, né? Vamos sair junto. Vamos no mercado junto, né? Às vezes o casal sai e deixa o filho em casa. O casal vai num lugar e deixa o filho em casa. Então ele vai aprendendo a ficar sozinho. Isso ele se constrói dessa forma. Agora, quando o pai vai no mercado, leva o filho, vai no banco, leva o filho, vai lá no vizinho, leva o filho. Esse filho entende que ele se constrói se socializando. Ele é sociável. Ele né? é associável. Então, na maioria das vezes, isso é muito comum. Eu até fiz uma pesquisa sobre isso com 20 pais, né? E esses pais que não levavam o filho junto, esses filhos ficam trancados dentro de quarto. E os pais que me responderam que tudo o filho está junto. Né? Ele está lá batendo o martelo lá em casa, o filho está lá com o martelinho do lado. Né? Ele está fazendo tal coisa, o filho está junto. Esse filho ele não se isola. Uhum. Então, eu acredito assim, que o isolamento ele vem a partir desse estilo que o pai cria esse filho. Sentir que é tratado diferente pode criar traumas difíceis de superar. Isso pode, de alguma forma, permanecer quando adulto, seja em relacionamentos, alguma coisa assim? Isso é um problema sério hoje dentro das famílias, porque assim, o diferenciar o tratamento de um para o outro, a gente sempre fala assim, tem sempre aquele filho que ele ganha mais, ele recebe mais presente dos pais, ele é o mimoso da família, e os outros vão estar sempre questionando ele.
Então, assim, é importante a gente entender que tudo que você fizer durante a fase da criança, ele vai crescer com aquilo. E aí esse tratamento, né, esse tratamento diferenciado, ele vai seguir esse filho para o resto da vida. Ele vai manter esse filho preso a essa atitude. Sim. Meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Já começa a se diminuir. Ele vai se diminuir, ele vai... Porque É automático é isso, automático, né? E eu sempre falo assim, ó, você deu um beijo num filho, o outro filho não gosta de um beijo, mas ele gosta de um abraço. Então, ele vai entender a linguagem do abraço, abraça ele, né? Você deu um presente para um filho, outro filho não gosta de presente. O que ele gosta? Ele gosta, de repente, um filho gosta de um carrinho, o outro gosta de uma comida, ou gosta de uma bolachinha. Então, dá uma bolachinha para ele. Ou seja, porque o objeto de desejo de cada filho é diferente do outro. Tem filho que gosta do abraço, tem filho que gosta do beijo. Tem aquele filho que gosta de deitar um pouquinho na cama do pai. Ele vai lá e deita um pouquinho. Já tem aquele filho que fala, eu não vou deitar na cama do meu pai, né? Eu quero que meu pai deite lá na minha cama. Então, trabalhar essas diferenças, porque cada um é essas particularidades, e não vai haver essa acepção de tratamento com esses filhos. É importante, né, saber as diferenças dos filhos, para que futuramente eles não venham a ser frustrados, né, como nós já falamos antes. Teve uma situação até ontem, eu conversando com um amigo meu, ele falando da questão dele ser o filho do meio, né? Eu acho que vai ser um assunto que nós vamos conversar num outro programa, né, doutor? Sobre a diferenciação dos filhos mais velhos para o do meio e o mais novo, né? Que o senhor já tem até uma direção sobre isso. E ele falava que os pais falavam que ele não ia, esse aí não vai dar em nada. Então ele me relatou isso, né? Então nesse relatar já houve aquele comparativo entre os filhos e houve um pré-julgamento, né? E ele falou, e eu fui o único que deu certo. Então ele estava motivado que... Então ele usou aquela coisa ruim, talvez para ele se construir. Se construir de forma diferente. Mas também pode haver o inverso disso, né? E aceitar aquela negatividade, né? Na maioria das vezes a pessoa usa o inverso. Ela já se constrói que não vai dar certo, né? E aí a partir disso fica muito difícil. Inclusive você falando disso, Fábio, eu tenho um material que a gente está desenvolvendo, né? E eu acredito que a gente pode pensar nisso, né? Nesse material, sobre a síndrome dos 3 filhos. Isso, né? É bacana. A síndrome dos 3 filhos, Bia. Né? Os 3 filhos, porque cada filho tem um comportamento diferente do outro. E às vezes esse comportamento diferente do outro, os pais não sabem fazer essa leitura. Né? E essa síndrome dos 3 filhos é um assunto assim que hoje, para os pais hoje, precisa de ser visto de forma muito importante, porque cada filho tem o seu jeito, cada filho tem a sua forma de ser. Particularidade. Né? E a gente pode falar disso no futuro. Com certeza. Sim. Falaremos desse assunto, sim, né, no programa à frente, futuramente. Nós vamos trazer novamente o Dr. Ivo Torres, ele vai estar compartilhando com nós sobre esse assunto da síndrome dos 3 filhos. E uma outra questão aqui, Dr. Ivo, existe algum ponto de equilíbrio na criação dos filhos? Ou seja, a certeza de que futuramente eles serão bem-sucedidos, sendo emocionalmente ou espiritualmente? Os pais conseguem fazer com que os filhos encontrem esse ponto de equilíbrio enquanto ser criança, na adolescência? É importante, Bia, saber se esses pais são equilibrados, né? Se eles são realizados, se eles não ficam só murmurando, só reclamando, só dizendo que a vida é difícil, que é tudo caro, que não tem oportunidade. Se esse pai tem esse diálogo com esse filho, fica difícil ele construir isso para o filho, né? Mas se esse pai, Fábio, diz o seguinte, não está fácil, mas nós vamos continuar, né? As coisas, nós estamos vivendo um momento difícil socialmente, pós-pandemia, mudou muitas coisas. Mas se esse pai, ele encara essa vida, quando eu falo pai, estou falando o pai e a mãe, se eles encaram essa vida com muita naturalidade, sabe, sem ficar para os cantos reclamando, sem ficar se questionando, ele consegue construir nesse filho essa facilidade dele vencer na vida. Né? Então você me diga assim, ó, nós somos o que eu sou hoje, o que você é hoje,
o que você é hoje, Fábio e Bia, vocês é uma construção dos pais de vocês. Vocês se construíram familiarmente, socialmente, relacionalmente. Então, muitos comportamentos nossos hoje a gente traz dentro de casa. Então, para esse pai, para esse filho ter essa construção saudável, ele tem que ter uma referência saudável. É verdade. E até assim, nós vemos em algumas famílias, os pais reclamando dos próprios filhos para os filhos, dizendo, né, ter filho não é fácil, ter filho é prejuízo, a gente gasta demais com vocês, tendo esse tipo de conversa com os filhos. E aí chega lá os filhos e falam, quando eu casar, eu não quero ter filhos. Porque filho incomoda, né? Eles pensam dessa forma. O filho já, ele é no termo coloquial, ele é um estorvo para os pais, né? E muitos filhos falam assim, eu não pedi para vir ao mundo, né? Foi vocês que me trouxeram a este mundo, então arquem com essas consequências. E na verdade, filho é prazer, o filho é uma dádiva, ele traz um incremento diferenciado para a família. É só saber lidar com ele, né? Eu sempre digo assim, o filho, ele é um elo do casal, né? E se você souber lidar com esse elo, ele se torna um elo saudável. Então, hoje nós agradecemos, doutor Ivo, a tua presença aqui conosco. O doutor Ivo que dividiu conosco um pouco do seu vasto conhecimento sobre esse assunto de profunda importância, que são os filhos, e assim apresentar algumas maneiras diferentes de enfrentar a difícil arte que é a criação saudável dos filhos. Agradecemos então a tua presença, muito obrigada. Sou eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui. Nós também. E tenho certeza que a gente, através dessa conversa, possa ter contribuído com essas famílias. E vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso encontro será todas as quartas a partir das 11 horas da manhã, nas sextas às 21 horas e nas segundas às 13h45. Obrigado pela companhia e fiquem com Deus.